Oi? Eu vou tentar entrar pelo celular com a tela e vou gravar com essa outra. Boa lembrança. Obrigada aí pela orientação, a sugestão. Vou tentar fazer. A partir daqui, continuarei só com compartilhamento de tela para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, aproveitem o conteúdo. Então, esses fatores são de acordo com a faixa etária, com a região geográfica, com o gênero, com a situação socioeconômica, com o grau de escolarização, com o mercado de trabalho, com a rede social, com o estilo e com o tempo. Todas essas características, elas fazem com que a nossa língua varie, não é? Se altere. Faixa etária, a gente vai lembrar aí do público mais jovem, mais adolescente. Região geográfica, a gente vai lembrar dos falantes do Nordeste, dos falantes do Sul, do Sudeste. Gênero, né? Homem, mulher, homossexual. Situação socioeconômica, a questão da classe social, ela também influencia e faz com que a língua se modifique. Grau de escolarização, se estudou mais, se estudou menos, se tem um nível superior, se tem um nível técnico, isso também vai influenciar. O mercado de trabalho onde ela atua, né? São os grupos sociais, médicos, enfermeiros, professores, eletrotécnicos. O mercado de trabalho também influencia. As redes sociais nas quais a gente está. Cada rede social tem uma forma de estabelecer uma comunicação. O Instagram, o Twitter, o Facebook, e essas redes também influenciam a nossa linguagem. O estilo que cada um tem, que isso aí é pessoal, né? É próprio de cada um. E o tempo dos nossos avós, o nosso tempo e o tempo que virá. Porque muitas palavras que nós usamos hoje, certamente daqui a alguns anos não serão mais utilizadas. Outras irão substituir as que nós utilizamos nos dias de hoje. De uma variação linguística muito peculiar, muito característica de regiões menos escolarizadas, tá? O Cuitelinho, que é um poema folclórico, diz assim: cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha, as garças dá meia volta e se senta na beira da praia. E o Cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia, ai, ai, ai. Eu não irei terminar, né? Vocês têm aí a oportunidade de continuar a leitura do texto, mas aqui fica claro que a questão socioeconômica e o grau de escolaridade diz também muito sobre esse falante da língua portuguesa. Percebam que algumas palavras foram grafadas, ou seja, foram escritas de uma maneira fora das normas ortográficas, sem o LH, né? Sem o I, que é uma vogal de pouca intensidade sonora, chamamos de semivogal, por isso às vezes as pessoas falam e acham que devem escrever da mesma maneira, e aqui mostra essa variação linguística em relação à situação socioeconômica e também o grau de escolaridade. Um causo mineiro, pelo fato de ser mineiro, já tem toda a característica de ser um texto, uma variação linguística regional, né? Da região de Minas Gerais. Mas poderia ser um causo nordestino, um causo paulistano, um causo carioca. Isso aí independe do lugar. Basta que a gente saiba que quando o falante se comunica de um modo específico de um determinado lugar, essa é uma variação linguística regional. Beija eu, de Marisa Monte, acredito que todos já ouviram, né? Molha eu, seca eu, deixa eu que seja o seu céu, a receba e o que seja seu. Anoiteça e amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. É uma canção de Marisa Monte e Arnaldo Antunes e Arthur Lindsay. É
característico aqui, né, de um estilo. Na verdade, nós chamamos isso aqui de licença poética. Muitas vezes a letra de uma canção, um poema, grafa uma palavra, né? Usa uma expressão de um jeito que está fora das normas gramaticais e é perfeitamente permitido porque eles detêm de uma licença poética, né? Os artistas, de modo geral, eles conseguem essa licença porque aqui existe uma intenção. Não é que a pessoa não conheça as regras gramaticais, mas ela tem uma intenção comunicativa, ou de chamar a atenção, ou de fazer uma crítica. Então, para essas situações, existe a licença poética, tá certo? Aqui nós temos um outro texto, que é, cara, tipo assim, se a festinha rolar, vai ser um lance muito irado. Claro que essas gírias já estão um pouco ultrapassadas, não é verdade? Já existem muitas outras. E essas outras que surgiram mostram como a língua evolui constantemente, né? Ela varia o tempo todo. Aqui nós temos uma variação linguística que corresponde à faixa etária. Ela também é conhecida como variação linguística social, porque diz respeito a um grupo social, que são os adolescentes, os jovens. Esse grupo costuma usar gírias com muita frequência e aqui fica fácil de identificar que público é esse, a que faixa etária nós estamos nos referindo, ok? Mais uma explicação de uma outra variação linguística, que é um texto de Olavo Bilac, um poeta aí do parnasianismo. Ele era aficionado por regras, né? Pelo padrão, pela norma culta da língua portuguesa. Percebam aí os textos em destaque, né? Excelentíssima senhora, surpreendê-la, que aí é um verbo que está flexionado com ênclise, pronome oblíquo depois do verbo. Nós temos ainda expressões como superarmos-nos, enfim, todas essas colocações pronominais, esses pronomes de tratamento que aparecem no texto, mostram que essas expressões já não são mais comuns, já não são mais tão usadas com a frequência em que Olavo Bilac usou no tempo dele. Por isso nós chamamos essa variação linguística de variação linguística histórica. Certamente vocês já ouviram os avós se comunicarem, né? E perceberam que existem algumas expressões que eles utilizam que nós já não utilizamos mais. Mesmo não sendo adolescente, a gente percebe que algumas expressões, algumas palavras não são mais utilizadas. Por quê? Porque elas ficaram na história. Já existem outras expressões que substituíram essas. Recordo-me que algumas pessoas, lá na década de 60, diziam que o moço bonito era um pão e que a moça bonita era um brotinho. Essas expressões já não existem mais porque a língua ela varia, né? Ela se altera ao longo do tempo. Aqui nós temos um exemplo da norma culta padrão da língua portuguesa. Aqui nós temos um exemplo da norma culta padrão da língua portuguesa, que vai trazer para vocês, não é, uma notícia. A notícia precisa, tem como principal objetivo informar e ela precisa usar essa norma padrão, já que ela sabe que não pode causar duplo sentido, ambiguidade no leitor. Por isso que a predominância da linguagem na notícia é a norma culta padrão da língua portuguesa, essa também que nós devemos utilizar nas redações dissertativas, nos textos formais, porque elas são mais claras, mais objetivas e não deixam os outros grupos de falantes, né, com dúvida em relação ao que a gente quer dizer. E aqui vocês têm mais um texto que vai dar suporte para vocês compreenderem, né, que a forma de se comunicar nas redes sociais, ela é curta,
breve e de maneira instantânea. Aqui nós temos um exemplo do MSN, que já está ultrapassado, mas eu posso citar aqui o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, que são ferramentas de comunicação por meio da internet que instantaneamente nos coloca em contato com o outro. E essa forma rápida de comunicação exige também algumas especificidades em relação ao seu modo de uso. Frases completas escritas cuidadosamente com acentos e letras maiúsculas ficam para a formalidade, porque na internet o que nós temos é como, o que você está fazendo, ou melhor, o que você está fazendo, totalmente abreviado para agilizar o processo de comunicação, né, nas redes sociais. Frases curtas e simples, como tudo tranquilo, que é tudo tranquilo, com abreviaturas padronizadas pelo uso do como você, que é VC, valeu e assim por diante. Vocês sabem muito bem que essas comunicações chamadas de internetês são extremamente utilizadas nos dias de hoje, né? E a característica dessa linguagem é a rapidez. Por isso, a abreviação aqui de muitas dessas palavras. Esse texto vai servir, né, como base para vocês responderem aí, ou oralmente, ou colocando isso no caderno, isso vai ficar a critério de vocês, em relação a essas variações linguísticas. Antes de darmos continuidade, chegarmos à atividade, gostaria então de retomar. Vamos lá. Grupo social, ou seja, variação linguística social, faixa etária. Então, nós temos os jovens e os adolescentes com as gírias e os jargões, que são aquelas expressões utilizadas por advogados, por médicos, que são palavras típicas daquele universo profissional. Sabemos que no mundo científico